E vamos falar do Santos, que jogou nesta terça-feira contra o Mirassol pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro lá em Mirassol e acabou trazendo um pontinho num jogo onde o Santos estava perdendo de 2-0 e olha, levando um totozinho, mas um totozinho mesmo do Mirassol. E o Santos acabou se achando ali naquele final de jogo ali e acabou buscando um empate contra os amarelinhos do interior de São Paulo. Olha, os caras já estavam contando com a vitória quando o Gabigol resolveu estragar toda a partida que os caras fizeram, porque não adiantaram jogar tudo aquilo que eles jogaram e chegou no final, entregaram praticamente de mão beijada para o Santos. E olha, correram o risco ainda de perder o jogo. Correram o risco ainda de perder o jogo. Por exemplo, no final do jogo ali, já estava 2-2, teve um contra-ataque para o Santos, que a bola caiu no pé do Gabigol e poderia sim sair um contra-ataque interessante ali para o Santos, quando o Klaus marcou uma falta no meio-campo. E antes disso, me parece que foi antes, logo depois que saiu o segundo gol do Santos, o primeiro gol do Santos, o Santos já teve uma chance com o Gabigol, que acabou chutando e a bola desviou. Além de um outro contra-ataque, que o Gabigol tocou a bola errada no pé do zagueiro, porque ali poderia ser o terceiro gol do Santos. Então, por tudo aquilo que aconteceu durante o jogo, o Santos quase que sai com os 3 pontos lá de Mirassol. Mas, como se diz, para aqueles que já diziam que o Santos ia perder, o Santos trouxe um ponto, então estamos no lucro. Agora, quem não está no lucro mesmo é o Vojvoda. O Vojvoda, a fase do cara não está boa, não. Porque no final do jogo, ele foi expulso sem estar em campo. Ele foi expulso. O Klaus foi lá e avisou e ele está expulso. Quando eu vi o Klaus, deu o cartão vermelho lá para o Guarnaz do Mirassol e saiu ali em direção ali para a linha lateral, eu já imaginei que ele ia expulsar o Vojvoda, porque o Vojvoda deixou eles lá batendo boca, conversando, e se mandou do campo. E aí o Klaus foi lá e disse que é porque o Vojvoda e o Rafael Guarnaz causaram um tumulto no final do jogo. Olha, o Santos tem que começar a rever muito o problema do Klaus apitar jogos do Santos, porque a gente não sabe o que acontece. Se é o Klaus que não é tão feliz assim para apitar jogos do Santos, ou se o Klaus tem algum problema com o Santos. O presidente do Santos, o Alexandre Matos, tem que começar a ficar atento nisso daí, porque o Klaus, às vezes, ele deixa a desejar nos jogos contra o Santos. Por exemplo, aquele gol, aquele pênalti, aquele lance, não foi pênalti porque ele não deu, aquele lance com o Rony, eu, na hora do momento do jogo, eu disse que não foi, mas a gente revendo depois o lance, olha, é pênalti, é pênalti. O zagueiro chega, meteu a mão no subaco do Rony e jogou o Rony no chão. Jogou o Rony no chão. Agora, eu quero só deixar aqui o recado, até mesmo para o Rony. Você não pode sofrer um empurrão daquele dentro da área e levantar e pegar a bola e tentar a jogada de costa para o gol. Você não pode. Ou mesmo que você tenta, mas você tem que ir no árbitro. O VAR hoje está para isso. Você tem que ir no árbitro. E ninguém do Santos foi no árbitro. Ninguém do Santos foi ali no Klaus e falar: meu, vai no VAR, vai no VAR. O segundo gol do Santos, que saiu do pênalti em cima do Gabigol, ele fez certo. Enquanto o Rafael Klaus não foi no VAR, ele não parou de ficar falando com o Rafael Klaus e falando com o jogador do Mirassol que foi pênalti. Eu fui tocado por trás. Então, tem umas coisas que é o que eu falo aqui. Jogadores do Santos, às vezes, são muito bonzinhos com a arbitragem. São muito bonzinhos. Infelizmente, os árbitros dão isso daí para os jogadores. Tem que cair no chão e se fingir mesmo. Se fingir que, olha, machucou minha costela aqui, bateu, o cara deu um soco. Você tem que cair, tem que pôr a mão em cima.
Porque você caído no chão, você dá tempo para o VAR tá revisando ali e ver se realmente foi ou se não foi. Agora, levantou, foi para o jogo, tá tudo bem. E aí aconteceu que o árbitro já não dá com o VAR chamando, imagina sem o VAR chamar. Já não dá com os jogadores ali que tem que falar, como o Gabigol falou naquele segundo gol do Santos, o cara vai dar sem falar? Então, os jogadores do Santos têm que ser um pouquinho mais assim, ó. O Gustavo Gomes do Palmeiras, que vai em cima da arbitragem, o Gabigol fez igual, foi em cima e não enquanto o árbitro não foi no VAR, ele não sossegou, não saiu de perto. Vai lá conferir. E acabou realmente, para mim, acertadamente aquele pênalti lá, o segundo, mas aquele primeiro lá foi ridículo, o árbitro não dá. E duro que o pessoal na televisão fala que é normal. Pessoas que comentam a arbitragem falar que foi normal. Não dá para você entender certas coisas. Não dá para a gente entender certas coisas. Às vezes as pessoas têm que ter um pouquinho mais de atenção naquilo que vai falar no momento. Porque hoje não adianta você falar lá e você querer que as pessoas acreditam em você. Não adianta. Não adianta. Todo mundo vê futebol. Todo mundo vê futebol. Todo mundo está vendo a regra do futebol como é que é. Todo mundo está vendo. Então não adianta. Tem que saber mais ou menos falar e falar com certeza, porque senão fica ruim, senão fica meio que complicado. A verdade é uma só, né? A gente santista estamos com saudade de ver aqueles santos que nós se acostumamos a ver lá atrás, aqueles santos sempre buscando gols, aqueles santos sempre atrás de fazer mais gols. É por isso que eu já disse aqui no canal agora, umas 2 semanas atrás, que devia voltar lá como era na época que eu comecei a torcer para futebol. Torcer para futebol. Como que era? Um empate era 1 ponto para cada um, uma vitória de 2 gols de diferença era 2 pontos para cada um. E vitórias acima de 3 gols de diferença dá 3 pontos para o ganhador, para incentivar um pouco mais esses times sempre procurar fazer mais gols, porque a alegria do futebol é os gols. Por isso que eu não concordo muitas vezes, como aconteceu no jogo Palmeiras e Novo Horizontino, o gol do Gustavo Gomes, anular o gol do Gustavo Gomes, porque de um pelinho de uma incha que estava na frente. Aquilo lá, o cara não gostar de futebol, tem que dar, tem que dar. Não fica passando a linha, não, por 1 milímetro. Para com isso. Dá o gol e acabou. Dá o gol e pronto. O gol é a alegria do futebol. Aí fica esse negócio aí de milímetro, aquela coisinha toda lá. Complicado. Tudo bem, vai dizer, não, é a regra, o cara está na frente, mas tem uns lances que deixa você em dúvida pra caramba. Esse gol desse palmeirense aí, eu fiquei em dúvida naquilo lá. Será que estava mesmo? Será que não estava? Como tantos gols do Santos que é anulado, que a gente fala, pô, meu, eu já vi um gol do Santos anulado contra o Internacional aí, uns 2 anos atrás, aí, pelo amor de Deus. Anular um gol daquele lá, o cara ter raiva do cara que faz gol. É o cara ter raiva do artilheiro. Ele gosta de zagueiro, aquele que só fica tirando, só tirando. A realidade é essa aí. Agora, é claro, estava vendo até, acho que é no GE que eu vi, que o Vojvoda vai ter mais uma chance. Então, vai ter, tem que ter chance, tem que ter chance. A gente se revolta às vezes, não, tem que mandar embora, tem que trocar, porque tem que trocar. Eu já tenho comigo aqui que treinador bom é aquele que ganha. Treinador que não ganha, ele vai para o outro lado e dá espaço para aquele que quer tentar a carreira também. Porque no Santos ali já está assim. Vamos lá, vamos tentar ver se nós faz alguma coisa. Se não der, eles vão mandar nós embora e depois nós ficar recebendo por algum tempo aí e a gente dá uma tranquilizada na situação, vamos pagar uns carnezinhos que de repente está meio atrasado aí e a gente fica mais sossegado. Parece que dá a impressão é isso aí. Os treinadores já vêm já sabendo que eles têm o prazo deles contado. Eu até acredito, concordo. Dá mais uma chance. É Corinthians na Vila, é o Internacional na Vila. Mas, de repente, já vencemos o Vasco, empatamos com o Mirassol lá no Maião, e, de repente, vence o Corinthians dentro da Vila Belmiro, pega o Internacional, vence o Internacional dentro da Vila Belmiro, de repente o Vojvoda começa a ganhar uma casca ali no Santos, começa a dar
um suspiro ali no Santos. Agora, tem que saber trabalhar também, tem que saber, porque eu não entendi a internet toda dizendo que o Uruguai é um espetáculo de jogador, é jogador que, sabe? E aí o Vojvoda entra com o João Schmidt no time, faz a estreia do Uruguai, põe o Uruguai para jogar, para nós ver se é ou se não é. Não fica inventando, ah, vamos deixar no banco porque veio, e aí fica essa coisa aí. Então, que o Vojvoda seja um pouquinho mais ativo nas coisas que ele imagina e põe para jogar. Por exemplo, no momento ontem, no jogo ontem, eu até acreditava que o Miguelito ia ter chance nesse jogo de ontem, quando eu fiquei sabendo que o Neymar não ia para o jogo. Mas não, o Miguelito nem entrou no jogo. Para mim, é um dos melhores jogadores que vem se apresentando ali no Santos, ali, fazendo jogos até interessantes, mas tem que pôr para jogar na posição que ele jogou. Por exemplo, contra a Chapecoense, ele fez uma bela de uma partida. Apesar do Santos ter levado a cacetada lá no final do jogo, mas enquanto o Miguelito estava ali no jogo dele, ele fez uma excelente partida. Mas não dá sequência, não dá sequência. Eu só espero que contra o Corinthians ele já não entra com o Barreal do lateral esquerdo. Porque senão você nunca vai dar sequência no seu trabalho. Você está sempre mudando, sempre mexendo. Você tem que dar uma sequência, você tem que tentar dar uma sequência nos jogadores ali num time ali para tentar achar um time. Porque senão, a cada jogo você tem que mexer numa posição. Aí o jogador entra no segundo tempo, aí o time dá uma reagida, aí vamos com aquele jogador. Aí chega no outro jogo, tudo de novo, volta tudo a estaca zero. Então, é um negócio que às vezes fica difícil para a gente acreditar. Fica difícil. Outra coisinha, eu vi, acho que até o Ilharão, parece, falou que o resultado foi justo. Olha, se a gente pegar ali os 20 minutos finais, foi justo o resultado. 2-2, o Mirassol deixou de fazer gols lá na frente por incompetências dos caras, porque deixaram de fazer. Os caras saíram na frente do gol do Santos aí e não fizeram. E aí o Santos foi ali naquele final ali e achou o gol do Gabigol. Achou o gol do Gabigol. Eu escutei muito falando que o resultado foi injusto. Foi justo. Olha, foi justo para nós Santistas, mas pegar aquilo que o Mirassol fez durante o jogo, aí eu digo que foi justo pela incapacidade do Mirassol, que deixaram ali de fazer uns gols ali que talvez poderia ter sido um suspiro melhor para eles. Mas não dizer que o Santos jogou para poder buscar aqueles 2-0 que estava com o Mirassol. Não, não, para mim ali, e muitos falando que teve o dedo do Vojvoda também. Eu vejo assim, pode ter até dado uma ajeitada no Santos ali com o dedo do Vojvoda, mas vamos dizer a verdade, graças à falha do zagueirão lá, que passou lotado da bola. E aí a bola sobrou livre para quem sabe fazer gol, para quem sabe guardar a bola na rede, e aí o Gabigol acabou fazendo aquele primeiro gol ali, e logo depois sofreu o pênalti, e aí dá o empate no jogo. Como eu disse aqui no canal, que praticamente, desculpa, que quase o Santos ainda vence o jogo. Depois de perdendo de 2-0, quase que o Santos ainda vira o jogo. É claro que os caras lá tiveram chance também. É claro que os caras lá tiveram chance também. Eu vou ser justo aqui também, que no final do jogo, ali terminando o jogo, eu vi um agarrãozinho do jogador do Santos na camisa do jogador do Mirassol. Só que eu tenho que ser justo comigo também, que teve um jogo do Santos aí para trás, que teve um garrãozinho na camisa do Santos também. No finalzinho do jogo, eu não me recordo agora contra quem, mas eu fui fiel aqui, falei que para mim também eu não daria aquele pênalti lá, não foi pênalti também. Eu não me recordo qual jogo foi. Foi contra o Atlético Paranaense, alguma coisa assim. E eu disse também que eu não daria. Então eu tenho tudo aquilo para não poder falar ou desse lance, se foi ou se não foi. Teve um puxãozinho, mas será que foi um puxãozinho para pênalti? Não sei. Porque aquele do Santos aqui, muitos falaram que foi pênalti, foi agarrado. Não, para mim não foi agarrado. Para mim o cara só pegou na camisa assim, mas não puxou nada. Então é outra coisa.
Então, para mim, ontem o Klaus deu uma complicada no jogo. Ele nem marcou o primeiro pênalti que tinha que marcar e o VAR errou porque não chamou ele, e ele não marcou o segundo porque quem marcou foi o VAR. Então o Klaus tem que ficar um pouquinho mais ativo quando vai jogar o Santos e o adversário, e o Klaus é o árbitro da partida. E o Santos tem que ficar mais esperto ainda, porque tem alguma coisa que a gente fica assim meio que em dúvida, não sabe se realmente é ou se realmente não é. Então, que o Santos fique de olhos abertos. E o Veríssimo, que provavelmente pode estar chegando no Santos, aqui no Brasil, na sexta-feira. Vamos aguardar e esperar, porque seria mais um reforço para o Santos. Claro que contra o Corinthians acredito que não dá tempo, mas quem sabe contra o Internacional, de repente, o Lucas Veríssimo pode estar à disposição do Santos para a sequência do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.